Olá, boa tarde. Voltamos para o nosso segundo momento, né, que é as atividades de ciência. O nosso conteúdo é justamente sobre vida e evolução, nossa unidade temática, e o objeto de aprendizagem é a célula e o sistema nervoso. Primeiro, eu peço que vocês não se incomodem devido aos barulhos, porque a gente está gravando em casa. Então, às vezes é moto passando, é galo cantando, mas é até para animar um pouco, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma revisão, né? Porque esse assunto foi visto no primeiro semestre, tá certo? E aí a gente vai estar revendo alguns conceitos que podem não ter ficado claro, né? Então a gente está revendo e é sempre bom revisar, tá? Então vamos lá. Primeiro, né? Nós temos aqui os níveis de organização. Tudo que nós temos aqui no universo, ele é provindo de uma organização. E essa organização, ela segue essa sequência. Todo organismo ou indivíduo é formado por sistemas, passando do macro para o micro, tá bom? Ou seja, do maior, vamos colocar assim, para o menor. Olha o galo aí cantando. Depois dos sistemas, nós temos os órgãos. Nos órgãos, nós temos os tecidos. Dos tecidos, nós temos as células. As células formam os organoides. Os organoides vêm das moléculas e as moléculas vêm do átomo. A parte que nós vamos competir, vamos dizer assim, a parte que nos compete é justamente essa daqui, a célula. E é ela que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe hoje, frisando nas células do sistema nervoso, tá bom? Então, nós, os seres humanos, possuímos vários tipos de células. Aqui eu coloquei algumas células para dar como exemplo. A célula muscular, célula sanguínea, célula nervosa, célula cardíaca, do fígado, do intestino. Todas elas compõem quando elas se juntam, né, elas vão formar vários órgãos e esses órgãos vão formar o sistema. E o sistema que nós iremos estudar hoje é o sistema nervoso. Mas antes de estudar o sistema nervoso, vamos estudar a célula desse sistema nervoso, que é esta daqui. Ok? Então, vocês estão vendo que ela tem um aspecto, parece assim, um ovo, né? Todo retalhado, parece que levou um choque. E é basicamente isso, tá bom? Então, vamos lá. Passando adiante, tá? O nosso sistema nervoso, ele é formado por estas células. Essas células são chamadas de neurônios. Então, o nome das células do sistema nervoso é neurônio. E o neurônio, ele tem várias características, né, que eu coloquei aqui como principais. Todo neurônio, ele possui os dendritos, que são justamente esses filamentos aqui, ó, que são como se fossem as pontas, né, do neurônio, dessa célula nervosa. A gente pode até falar assim, célula nervosa, fica até engraçado, né? Tá nervoso, sistema nervoso. Né? Então, calma, né? Então, a gente tem aí, por isso que quando a gente está nervoso, ou, tá todo arrupiado, todo assim, aí você fica muito elétrico, né? Ou seja, é justamente o movimento aí, as informações passando por esses dendritos, que passam as informações para o resto do neurônio, tá bom? Então, os dendritos são as pontas, a gente pode dizer assim. Então, é justamente eles que recebem os impulsos de outros neurônios, ou seja, eles formam a cadeia que vai dar as informações, passar as informações. Isso muito, muito, muito rápido, né? Todos nós sabemos e sentimos, né, o gosto de alimentos. Às vezes ficamos estressados, né, com muitas coisas. Às vezes ficamos relaxados até demais. Às vezes a gente está rindo, a gente está triste. Enfim, tudo isso que codifica são esse sistema nervoso com outro sistema que também é muito importante, que a gente vai ver depois, tá bom? Então, aqui nós temos o axônio, tá?
O axônio é essas partezinhas aqui, tá? Que são como se fossem os ligantes, né? O corpo, né? Vamos dizer assim, né? Parecem salsichinhas. E ele nada mais é do que o filamento, justamente, alongado e fino dessa célula. E ele transmite esses impulsos nervosos que os dendritos vão recebendo. Nós temos o corpo celular, que é onde fica o núcleo, né? E o núcleo a gente sabe que guarda o material genético da célula, o nosso DNA. E aqui, por fim, essa baía de mielina, que está sendo tão estudada, né? Durante aí alguns anos, desde a década de 60, muito estudada. A baía de mielina é o que contém a mielina, que é justamente essa substância isolante, porque o sistema nervoso ele trabalha com impulsos elétricos, né? A gente fala em elétrico, pense só na energia, né? E esses impulsos, eles vão dar todas as informações que nós recebemos, tá bom? Então, ela é a substância isolante produzida no axônio, tá aqui o nosso axônio, tá bom? E ela tem a função justamente de aumentar essa velocidade na transmissão. Então, ela é muito importante, tá? Então, existem várias doenças que, devido ao déficit dela, ou seja, a baixa queda de produção de mielina, pode causar, mas isso vocês vão ver lá na frente, tá bom? Então, aqui, ainda falando dos neurônios, eles se dividem em três. Nós temos os neurônios sensoriais, os motores e os de associação, tá bom? Os sensoriais, eles são, já tá falando, ó, são dos nossos sentidos, né? A visão, o paladar, o tato, o olfato, certo? Então, todos os neurônios ligados aos sentidos, nós temos eles chamando de sensoriais. Os motores são aqueles que dão respostas, né? Que vão desde o sistema nervoso até os músculos, né? E outros órgãos. E os de associação, já está dizendo, são aqueles que fazem a ligação entre todos os neurônios, tá? Agora sim, já falamos da célula que compõe o nosso sistema nervoso, vamos falar do sistema nervoso, que é dividido em dois. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quem faz parte do sistema nervoso central? Nós temos o encéfalo, que é toda a questão do crânio, mas é constituído de cerebelo, né? Do cérebro, que a gente fala tanto, né? E o bulbo. Então, esse encéfalo ele é formado dessas três partes, né? Que é o que a gente chama justamente onde se encontra ali o crânio, tá? E é constituído, como eu falei, né? Por cerebelo, enfim. Cerebelo, o cérebro e o bulbo. E a medula espinhal. Então, o nosso sistema nervoso é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que está aqui, certo? E quem faz parte desse encéfalo? Repetindo, o bulbo, o cérebro e o cerebelo. E a nossa medula espinhal é o prolongamento do encéfalo, para quem não sabia disso, tá? Nossa coluna, né? Que fica aí nossa coluna espinhal, tá bom? E por fim, nós temos o sistema nervoso periférico, que nada mais nada é do que todos os nervos, né? Então, os nervos que levam a codificação, ele fica em todo, desde o sistema nervoso até o restante do corpo. Então, por isso que a gente sente tudo, né? Em todas as partes do corpo, porque nós temos os nervos. Então, repetindo, o sistema nervoso é dividido em dois, sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso, nós temos o central, o encéfalo e a medula. E o periférico, nós temos os nervos, tá bom? Então, aqui, agora já deixo as questões para vocês fazerem no caderninho de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo que você ver novamente, tá bom? Então, aqui vocês vão colocar o nomezinho de cada um dos componentes do neurônio, né?
as partes do neurônio. Aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3, tá bom? Quando você me mandar lá no WhatsApp, você coloca nessa ordenzinha, tá bom? E aí você vai colocar cada uma dessas partes, tá certo? Opa, e faltou um bem aqui, que é o 4. Prontinho. Tá bom? Aqui é o 4. 1, 2, 3 e 4. E por fim, essa perguntinha bem simples, que é a divisão do nosso sistema. Como é que ele se divide? Tá bom? Eu aguardo vocês. Até a próxima aula e muito obrigada, tá certo? Se não entendeu, volta o vídeo, ver mais uma vez. E a nossa atividade de ciências hoje é só essa partezinha. Até mais! Tchau, até a próxima aula. Ah, não apareci porque o vídeo às vezes fica ruim. Não é só a internet de vocês que é ruim, não, tá? A minha também é. Então, vamos que vamos!